Pronto, pessoal, já está gravando. Bom dia. Vamos começar a nossa 15ª aula do módulo de criptologia. Eu peço desculpas, eu repeti aqui o título da aula, porque eu errei na aula anterior. Deveria ser troca de chaves. Então, acabou ficando agora repetindo aqui o título, mas no título do vídeo eu corrigi. Lá no título está escrito troca de chaves. São esses 3 assuntos que nós vamos ver essa semana. Troca de chaves foi na segunda, criptografia simétrica agora na quarta, e na sexta, assinatura digital. E aí encerramos nosso curso. Isso aqui é do slide da aula anterior. É possível que Alice e Bob se comuniquem sem que um saiba a chave secreta do outro? Essa é uma questão colocada no tempo que foi considerada como sem solução, né? Mas aí veio a dupla, Diffie-Hellman, e mostrou que dava para fazer, mas eles não souberam como. Eles só indicaram, olha, é por aqui o caminho, mas não disseram como. Mas antes de entrar realmente no assunto, vamos ver se é possível se comunicar de forma secreta, de forma confidencial, sem um saber a chave do outro. Vamos lá. Olha só, uma coisa simples, que ninguém tinha pensado antes, né? Esse programa durou séculos e séculos, mas tem uma forma simples. Eu vou dar um exemplo aqui, eu vou escolher um de vocês, o Victor, por exemplo. Eu quero conversar com o Victor de forma confidencial. Eu vou colocar minha mensagem dentro de uma caixa e pôr meu cadeado. Só eu tenho essa chave do cadeado. O Victor não tem. Então eu mando para ele pelo correio. O Victor recebe a caixa e não consegue abrir. Mas o que ele pode fazer? Ele pode pôr o cadeado dele. E agora a chave tem 2 cadeados. Ele manda para mim de novo, né? Retorna para minha caixa. Eu tiro o meu cadeado e agora só resta o cadeado do Victor. Eu envio agora a caixa de novo para o Victor. E o Victor agora tira o cadeado dele e agora consegue ver a mensagem que está lá dentro da caixa. Ou seja, um exercício simples, né, teórico, né, mas que eu sei que dá problema fazer isso pelos correios, mas assim, é possível, primeira vez, não, é possível sim, existe essa comunicação sem que um saiba a chave do outro. Olha que interessante, coisa simples. Agora, existe uma outra solução, uma outra forma de resolver esse problema. Eu vou até os correios e entrego para eles vários cadeados meus abertos. Digo, olha, quem quiser enviar para mim, vai lá nos correios, pega um cadeado meu e tranca a caixa que eu tenho a chave, os cadeados. É outra forma. Tá? Interessante nessa outra solução é que os correios eles assumem um papel que é muito importante, que é o da terceira parte confiável. Ou seja, um órgão que você confia, né, que alguém que vai ter o cadeado do Antônio. Então, se o Victor quiser mandar para mim, ele vai até o correio e ele confia no correio. Eu coloquei essa frase aqui. Eu usei o Bob, mas não é necessário que o Bob. Aí eu estava fazendo um teste estava imaginando Alice e Bob, né? Eu acabei usando eu e o Victor. Pode trocar aqui o Bob pelo Victor. Não é necessário que o Victor também tenha cadeados no Correios. Eu preciso que eu tenha. Eu que vou receber a mensagem. Então, eu apresentei 2 formas de comunicação sem que um saiba a chave do outro. A ideia fundamental por trás da criptografia simétrica é a utilização de um par de chaves pública e privada. Então, em vez de ter uma, você vai ter 2. De forma que uma chave desfaz o que a outra faz. Esse é o princípio. Você memoriza isso. Uma desfaz o que a outra faz. Então, vamos pegar aqui no modelo que a gente viu. Agora, não é mais simétrico, né? Agora as chaves são diferentes. Então, o emissor aqui, que seria o Bob, né, no caso, querendo mandar a mensagem para a Alice, ou o Victor, querendo mandar mensagem para mim, ele tem que conhecer a minha chave pública. Então, ele cifra a minha chave pública. No momento que ele cifrar, ele tem agora a mensagem C, que ninguém mais consegue abrir.
só quem tem a chave privada. Isso, no caso aqui, sou eu. Então, eu recebo o C, né, que é a mensagem cifrada, consigo decifrar com a minha chave privada, porque vai desfazer o que a outra chave fez. E aí eu tenho uma mensagem do meio. Tá? E aí, você vê que o emissor aqui, ele não precisa ter um par de chaves. Né? Não é obrigatório. Agora, se eu quiser mandar uma mensagem de volta, sim, eu preciso saber a mensagem, o par de chave dele. Mas nesse modelo aqui, esse teórico, né, não é obrigatório. Então você vê que esse modelo aqui, isso aqui está previsto lá no artigo do Diffie-Hellman. Tá? Eles conseguiram criar esse modelo sem dizer exatamente como fazer. Tá? E você vê que é mais próximo daquela solução lá dos Correios. Bem? Então agora estamos prontos para entrar no algoritmo RSA. Que agora sim, vamos ver como foi aberta a porta. Diffie-Hellman só indicou a porta, mas não conseguiu abrir. Quem conseguiu foram esses três matemáticos. Esse daqui de barba, ele é israelense, é o Shamir. Esse aqui com cara de nerd, que é o Rivers. E esse aqui com cara de vocalista de banda, é o Adler. Todo estiloso aqui é o Adler. E nos anos 70, então eles resolveram isso em 1977, um ano depois da publicação do artigo do Diffie-Hellman. Que hoje eles estão assim, o Rivers, o Shamir continua de barba e o Adler. O Shamir é muito. Todos eles ainda hoje publicam, tá? Eles são muito inteligentes, assim, produzem muito, mas o Shamir é fantástico, ele não parou não. Dentro do algoritmo RSA, precisamos rever o algoritmo de teorema de Euler. O que o teorema de Euler diz? Que na aritmética, no tamanho n, se você pegar um invertível, ou seja, que é um invertível, aquele que ele comprime com n. Então, se você pegar um invertível e elevar ao fim de n, isso dá 1. Isso vale para qualquer n, pode ser primo ou composto. Se n for primo, a gente cai naquele caso particular, que é o teorema de Fermat. Isso aqui é para relembrar. Então, como determinar um par de chaves no RSA? Primeiro que eu tenho que fazer, já que eu vou dar um exemplo, se eu quero criar o meu par de chaves, eu escolho dois primos, P e Q. Eu calculo o φ de n, né, o tociente do meu n, que o n é o produto dos meus primos. Ou seja, n é um semiprimo. Eu calculo dessa forma, né? O tociente de n vai ser o tociente de p vezes q, que é o tociente de p vezes o tociente de q, já que o tociente é uma função multiplicativa. E aí, o tociente do número primo é o primo menos 1, né? Ou seja, sai o zero. Aí fora o zero, então aqui é P menos 1 e aqui é menos 1. Agora, eu escolho como chave privada um número que é invertível dentro da aritmética do φ de n, tá? Não do n, mas do φ de n. Ou seja, ele tem que ser coprimo com φ de n. Tá? Não é dentro do n, é φ de n. E agora eu encontro o inverso, né, pelo algoritmo de Euclides estendido, eu encontro o inverso do D, vai ser o E. Então, de forma que o produto D vezes E é igual a 1 nessa aritmética, né, do tociente de N. E agora, a minha chave pública vai ser o E e o N, vai ser um par de números. E a minha chave privada vai ser o D. Então, aí eu posso publicar, põe no correio, na prática mesmo, assim, a gente tem as agências certificadoras, né? E elas dão um carimbo lá nesse par de chave. Então, depois eu vou explicar melhor, talvez na próxima aula a gente vai entender, mas no nosso modelo aqui eu posso publicar, tá? Esse par de chave, agora eu tenho que guardar o D.
E como é que eu vou criptografar? Como é que se faz? Então, vamos imaginar a conversa entre Alice e Bob. Né? Bob quer mandar para Alice. Então, Bob tem uma mensagem, M, né? Que ela foi... É um texto, mas ele vai e põe na forma de número. Tá? De alguma forma, ele transforma em número. E aí, esse número tem que pertencer a esse aritmética aí, mod N. Tá? E ele tem essa chave, né, da Alice, o E e o N, a chave pública da Alice, e ele cifra a mensagem dessa forma. O M que ele quer mandar, ele eleva o E, que faz parte da chave pública, e retira lá o resto pela divisão por N. Então ele tem o C. E ele envia esse C para a Alice. A Alice recebe o C e decifra dessa forma. Ela faz C elevada à chave privada dela. E aí recupera o M. Pronto. Só isso. Ou seja, cada um faz uma exponenciação modular. Bem simples. Bom, mas vamos lá, vamos entender o que aconteceu. Por que essas coisas deram certo. Aí é de quem está a genialidade lá do trio. A Alice, ela vai e faz esse procedimento. Ela faz uma exponenciação modular, né, do C que ela recebeu com a chave, e usa como expoente a chave privada dela. Mas então vamos entender o que aconteceu. O que é o C? É o M elevado a E. Tá? Que ela não sabe, ela só recebe o valor do C, mas por dentro ela sabe que é o M elevado a E. Então, isso então vai ser o quê? M elevado a ED. Tá? Mas o que a gente tem lá do ED? Que o ED, o produto E vezes D, é 1 na aritmética do modo φ de N. Tá? Isso aqui é a mesma coisa, essa expressão numérica aqui é a mesma coisa que escrever isso aqui. O E vezes D, então, é 1 mais um múltiplo de φ de N. São coisas equivalentes. Eu posso escrever isso ou isso. Então, eu vou usar isso aqui. Então, eu substituo o expoente E vezes D por esse número aqui. 1 mais K vezes φ de N. E agora, eu posso fazer isso. Eu quebro essa exponenciação no produto. Tá? E eu utilizo aquilo que eu falei lá na última aula, na verdade, a última solução da atividade, né, que a pessoa, o aluno resolveu daquela forma, ele estava usando isso aqui. Ó. Ele fez esse mesmo procedimento aqui. Ele tem um M elevado a um produto, então o que ele faz? Ele quebra esse produto, então faz ele quebra esse produto uma exponenciação de exponenciação. Agora a gente já sabe o que é o M elevado a φ de N em mod N. Esse é o teorema de Euler. Esse M elevado a φ de N é 1. Então 1 elevado a K é 1. Então, por isso que de C elevado a D, nós chegamos à mensagem original. Esse foi o pulo do gato nesse algoritmo do RSA. Então, e a malvada Eva, né, que a gente viu lá na última aula, que o Eva é a atacante. Né? A Eva tem as seguintes informações. Ela tem um N, tem um E e tem um C. Né? O N e o E são a chave pública da Alice e o C é a mensagem enviada. E a única forma de encontrar o D ou o M, né, que é o que importa, ou a mensagem ou a chave privada, é fatorando o N. Né? A única forma. Ela tem que fatorar N. E a gente já viu que fatorar número semi-primo gigante é um problema tratável. Agora vamos lá. Duas coisas que vocês precisam sair dessa aula que tem que memorizar. Que isso causa muita confusão. A primeira é que a gente até escuta, às vezes, as pessoas falando, a criptografia assimétrica, o pessoal fala que ela é mais segura que a criptografia simétrica. Não, ela não é nem mais segura, nem menos segura. Toda criptografia depende de você seguir os padrões corretamente. Tá? Então, não é porque você vou usar a criptografia simétrica que ela vai ficar
mais segura ou menos segura que essa criptografia simétrica. Lembra a tabela que eu apresentei? Né? Então, a gente tem as equivalências lá. Então, 112 bits, né, de criptografia simétrica equivale a 2048 da criptografia simétrica. Então, tem que seguir aquilo ali. Se você usar tamanhos diferentes ali, você pode correr um risco. Então, se você não, por exemplo, hoje não se usa mais 512 bits, então com uma RSA. É um número grande? Mas ela não é mais tão grande assim para a capacidade computacional de hoje. Tá? Então, não adianta comparar absoluta forma absoluta, tem que comparar de forma relativa, os tamanhos das chaves utilizadas, se ela for usada corretamente. E a segunda é que a criptografia assimétrica, o pessoal fala que tornou a criptografia simétrica obsoleta. Não, ela não tornou a criptografia simétrica obsoleta. Tá? Por quê? Porque ela é muito pesada. Criptografia assimétrica, esses cálculos que a gente apresentou aí com os termos gigantes, levam um tempo muito maior do que uma criptografia simétrica. Não houve esse abandono da criptografia simétrica. O que aconteceu então? Na verdade, o RSA ele é utilizado para atividades eventuais. Por exemplo, troca de chaves ou assinatura digital. Tá? Em outras palavras, o Diffie-Hellman, que criou aquela solução da troca de chaves, então o RSA fica igual um Diffie-Hellman, ele é usado para trocar chaves. No momento que você troca as chaves de forma segura, aí cada um tem uma chave simétrica, aí faz a criptografia. Tá? E basicamente é isso que você faz no browser quando você acessa então, um site seguro. O que acontece quando você faz um site seguro? Você acessa lá o seu banco, por exemplo. O browser ele entra em contato com o servidor, manda mensagem e diz, olha, eu quero me comunicar de forma secreta com vocês, né? O servidor do banco, por exemplo. E eu conheço esses algoritmos aqui, de forma segura para troca de chave. Pode ser o Diffie-Hellman, pode ser o RSA, pode ser o outro, os elipses. Ele manda a lista. E o servidor do banco diz, ok, então eles trocam essas chaves. No momento que agora cada um tem uma chave simétrica, aí, que é muito, muito, muito mais rápido do que uma criptografia assimétrica, então eles começam a trocar as informações. Tá? Então, a comunicação do seu browser com o seu banco, ela só usa a criptografia assimétrica, que pode ser o Diffie-Hellman, só nesse momento, só no início. Depois disso, não usa mais a criptografia assimétrica e trabalha só com a criptografia simétrica. Bem? Uma outra utilidade é a assinatura digital que nós vamos ver na próxima aula. Agora um exemplo numérico, para que vocês possam se basear para fazer uma lista. Então. Vamos lá, passo 1. A lista escolhe os primos. Vou dar um exemplo. 31 e 43. E ela calcula o N dela lá. 31 vezes 43, que dá 1333. Agora a lista vai calcular o totient. Vai fazer esses passos a passos aqui, até que ela consegue encontrar, então, o totient é 1260. Agora a lista escolhe uma chave privada, que vai ser o quê? Vai pegar um número invertível dentro dessa aritmética 1260. Não é o do 1333, é de 1260. Lembra lá da comparação que eu fiz lá naquela aula, que era os pares que estão dançando junto na festa. Tá? Então, qual é o par do D? 899. Usa o algoritmo de Euclides, que aí eu venho passo 4. Ali se usa o algoritmo de Euclides estendido e encontra o parceiro do 899, que vai ser o 719. Então, o produto entre eles dá 1 na aritmética mod 1260. A lista, então, agora divulga a sua chave pública. Que é essa aqui. O E e o N. Tá? E ela entrega lá para uma terceira parte confiável. Publica, divulga. E o
ponto agora quer mandar mensagem. E ele escolhe a mensagem lá, o número 456. Pertence aos inteiros. Né? Dentro dessa aritmética modo N aqui, tá? Aí ele vai cifrar a mensagem. Então ele pega e leva a mensagem, que é 456, e leva a chave pública lá de 619 e encontra 1078. E envia a mensagem cifrada, que é 1078, para Alice. Alice recebe o C e decifra. Ela faz o quê? Pega o C e eleva a chave privada dela, 499. E encontra então a mensagem original, 456. Então é isso. Fim. Complicado, pessoal. É bem mais complexozinho, mas talvez se estudar ainda fique mais tranquilo, mas já é bem mais complicado. Então, É isso que eu ia falar, é um nível acima, mas eu acho que foi como ele falou, dá pra pegar de boa. pô, é uma coisa genial, é fantástico. Simples. Você olhando assim e diz, puxa, realmente é simples entender. Com conhecimento de aritmética modular você já resolve. Agora, pular essa solução é um pulo de gato. Né? É fantástico. E se vocês, quem assistiu o filme O Jogo da Imitação, tem uma parte interessante que lá, o Alan Turing está embaixo da árvore, conversando com aquela menina, a moça lá, que é também inteligente pra caramba. E eles estão resolvendo, ela está mostrando a ele a solução desse problema aí. É um detalhe que só quem entende, né, no filme é quem que sabe, tem esse conhecimento. Mas se você voltar lá no filme e parar o filme, você vai ver que ela está mostrando essa solução aqui do RSA para o Alan Turing. É uma licença poética do filme. Tá? Não foram eles que resolveram. E, na verdade, para ser mais exato, essa solução do RSA já tinha sido resolvida pela NSA. O que acontece? Da mesma forma que aqui tem a BIM, né, e lá no Estados Unidos tem a NSA, cada país tem o seu órgão de inteligência, as descobertas são feitas dentro da instituição, elas não são publicadas. É por isso que, assim, o cara que entra num lugar desse, ele sabe que academicamente ele morreu, ele não pode mais publicar nada. Tudo que ele pesquisar lá dentro. Então, anos depois, a NSA publicou documentos que mostravam, anos antes daqueles três matemáticos, que matemáticos dentro da NSA já tinham resolvido esse problema. Então, é uma coisa que a gente não sabe, sempre fica meio inseguro, assim. Por exemplo, hoje a gente busca um computador quântico, mas será que eles já sabem sobre o computador quântico? Então, eles não... Você fica nessa dúvida. Ninguém divulga, é igual também na Enigma. Os ingleses quebraram a Enigma, mas ninguém falou nada. Eles deixam para falar décadas depois. Entendeu? E é um problema. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. Algum comentário? Hoje foi bacana, acho que eu vou até rever o filme, eu vou rever a aula, né, quando eu lançar, e vou rever o filme também para ver esse detalhe aí. Tá certo. Pois um abraço aí, pessoal. Bom descanso para vocês. Valeu, professor, obrigado pela aula e até a próxima. Obrigada, Valeu, professor. pela aula, Tchau. professor. Valeu, professor. Professor.